Pessoal, estou aqui com duas irmãs pinheirense, sucesso aqui da nossa cidade e que vai ter uma grande oportunidade, que é participar de um programa em rede nacional, é o canal Rede Vida, não é isso? Eu queria que a Regiane falasse desse trabalho, desse momento, que para nós é um orgulho de João Pinheiro ter vocês nos representando, indo para a cidade de São Paulo, para poder gravar em um canal tão importante e vocês vão levar assuntos realmente que são importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Regina, nutricionista, sou especialista em nutrição clínica, hospitalar, ambulatorial, trabalhando também com coach de emagrecimento. E a nutrição bíblica foi mais um sonho despertado em nosso coração, né? Como eu e a Raquel sempre falam, quando a gente sonha os sonhos de Deus, Deus nos mostra o caminho para realizá-los, né? E aos poucos, Deus foi colocando no nosso coração esse anseio, né? De levar a palavra dele, mas juntamente com o dom que ele nos deu, né? Que é ser nutricionista. E esse projeto que nós temos, né? Que é a nutrição bíblica, onde o tema é nutrir o corpo e alimentar a alma, ele surgiu desse anseio em fazer o bem, né, em cuidar das pessoas, não somente preocupando somente com a saúde física, né, mas nós sabemos que nós somos um todo, nós somos corpo, mente, alma e espírito, né? Então, acho que os dons que Deus nos deu, nós temos que usá-los e não somente para os nossos fins, né? Para elevar o nosso ego, nossa autoestima, nosso bem-estar. O dom que Deus nos deu, nós podemos fazer algo em prol das pessoas. E mais gratificante ainda, poder usar o dom que Deus nos deu, profissão, que é ser nutricionista, para também levar a palavra de Deus, para levar saúde para o corpo, para a mente, para a alma e para o espírito. E como que é o nome, Raquel, do programa lá que vocês vão estar participando e vocês não estão participando de internet, TV, não é de agora. Você falou que tem um tempinho já, vocês fazem esse tipo de material, né? Já desde 2017 a gente já vem trabalhando isso, a gente já fez um trabalho bacana lá na Canção Nova também desde 2017, 18, 19. Então, graças a Deus, a gente sempre está indo para fora, né? Nosso trabalho está sempre indo assim além do que a gente sonhou, né? Uhum. E o programa que a gente vai fazer lá é na Rede Vida, é com o Dunga. Uhum. E é um trabalho Dunga muito conhecido. muito né? conhecido. E quando Deus colocou esse projeto na nossa vida, foi, primeiramente, a gente começou a buscar os alimentos que vinham da Bíblia, para a gente começar a trabalhar, principalmente, primeiramente, em nós. Certo. Porque os alimentos que estão na Bíblia, agora a gente sempre fala, Deus criou tudo, né? Deus criou toda a cura está na alimentação. Sim. Então, a gente começou a querer mostrar esse trabalho para as pessoas e principalmente os nossos pacientes. A gente começou a ter muito paciente aqui em João Pinheiro, ou nos lugares que a gente vai, que eles são ansiosos, pacientes frustrados, pacientes doentes mentalmente. E é igual a Regiane falou, essa alimentação vinda da Bíblia é justamente para isso, para trabalhar com o corpo, com a alma e com o espírito. E como que surgiu esse convite, Regiane, para estar participando do programa? Então, como a Raquel disse anteriormente, no ano de 2017, né, nós tínhamos um programa que chamava Torneio Fitness, onde nós trabalhamos com ele até 2019, mais ou menos 3 anos. E aí nós fomos para a Cachoeira Paulista, realizar também esse mesmo desafio lá dentro, inclusive realizamos também com alguns moradores lá da Canção Nova, né, também que é uma televisão de rede nacional. E aí nós atendemos a esposa do Dunga, né? Que é do programa. Tinha um programa muito famoso da televisão, que era o PHM, que trabalhava com jovens. E aí, como a gente fez contatos lá, né, em Cachoeira Paulista, e o Dunga foi transferido para a Rede Vida, e a gente manteve contato com eles, inclusive com a esposa dele, que ainda é nossa paciente. E aí ela sempre falava que queria que a gente voltasse para atender lá, né? E aí, nós, através desse projeto que nós temos, né, eu aplico esse projeto neles, né, a dieta deles já é baseada com a nutrição bíblica, uma dieta anti-inflamatória, né, que desinflama todo o organismo, e aí ele me fez o convite, Regiane, isso é muito bacana, né, isso precisa chegar até as pessoas, e ele fez esse convite para a gente mostrar para as pessoas o poder da nutrição bíblica.
É interessante o assunto, porque a gente está falando de alimentação e falando de questão espiritual, né? Ao mesmo tempo. Quando a gente volta aos tempos remotos de Jesus, a gente pensa muita dificuldade, ainda mais que ele ficava, né, peregrinando para tudo quanto é canto. Como que define essa dieta baseada na Bíblia? O que que Jesus comia? Primeiramente, a gente vê que Jesus fazia muito jejum, né? Quando ele ficou 40 dias lá, passou os 40 dias, ele fez o jejum. Então a gente vê que tem muito jejum também. Desde quando Deus criou o mundo, a gente já vê que já veio essa alimentação, já tem outras passagens que falam de jejum de Daniel. Então Sim. tem muito jejum, que é algo que hoje as pessoas estão trazendo, mas que seria o jejum intermitente. Né? Então a gente usa bastante o jejum na Bíblia. Aqueles alimentos que tem baseado na Bíblia, o que Daniel fazia, o que Jesus fazia, porque Jesus simplesmente não ia lá e jejuava por jejuar. Tinha toda uma oração, Um tinha todo um propósito. propósito. Porque o jejum da Bíblia é para quê? O propósito dele é para nos levar mais a buscar a Deus, a ouvir mais a Deus. Então, se a gente colocar essa alimentação vinda de Jesus naqueles tempos, a gente consegue vir com essa alimentação. E outros alimentos que a gente usa, muito é o que a gente tem hoje. A romã, que ela cura, né? Tem vários, é anti-inflamatória, temos várias opções. Temos a lentilha, que também a gente é bem conhecida. No resumo, no geral, que a gente pensa assim, a nutrição bíblica, será que a gente vai achar as coisas de antigamente para se alimentar no tempo de hoje? Não. É algo muito raiz, é algo que vem, inclusive, dos nossos pais, por exemplo. Eu acho que quando fala Não. você vai ter a alimentação de Jesus, as pessoas falam, nossa, eu não estou preparado para passar fome. Eu acho que vai já pensa nesse Ou então sentido. tem que comer aqueles pão fermentado, Pão asmo, né? com asma, Raquel até postou uma receita esses dias ensinando a fazer pão asmo, mas não é. Não é ruim, viu? Não é Ensinando, na verdade, o resumo, assim, para as pessoas entenderem um pouco o que é a nutrição bíblica. Quando a gente fala da parte da alimentação, é uma alimentação mais orgânica, é tudo aquilo que a terra produz. É ensinar as pessoas a descascar menos e descascar mais e desembalar menos. Sim. Né? Então, é todas as frutas, todas as verduras, E as entender o carnes. poder que cada uma tem também, né? E a essência mesmo da nutrição bíblica, ela está na forma com que você olha para o alimento, a forma com que você respeita o alimento, né? Porque palavras têm poder. Sim. Nós temos o hábito, às vezes, de amaldiçoar o alimento quando nós vamos comer, falar, é que eu não gosto disso, é que eu odeio aquilo. Principalmente a geração de hoje, né? Que eu não gosto de nada. É muita Nutella, né? Justamente. Aí a gente pega os antigos, que antes de você colocar a mão no talher, você tinha que orar. Agradecer pelo alimento de hoje. A tradição, ela vem morrendo. Então, vocês também não estão só preocupados com a questão nutricional e com a questão religiosa, mas também com a cultura em si. Esses valores, justamente. Algo que a gente vem mostrando é como era importante que Jesus ele sempre se alimentava junto e na mesa. Né? Na ceia, ele sempre fazia uma ceia, sempre com seus amigos, sempre com a família. Hoje nós perdemos esse hábito. Hoje ninguém nem vê celular o tempo todo, então isso gera... Nem lembra que almoçou e nem jantou. A quantidade que você está lá se alimentando, não está olhando, não está agraciando, não está olhando a cor. Não sente o sabor, não sente o cheiro, não aproveita. Vivemos errado, resumindo, porque a vida humana ela foi criada por Deus para usufruir do bem que ele nos deu, do fruto da terra, né? E hoje nós vivemos atrás de recursos, de economia, e vivemos totalmente errado, para perder a saúde, para depois tentar recuperar com a economia que foi juntada. E uma das coisas que a gente vem já olhando, né, que desde o início que Deus criou os frutos, né, e as ervas. Olha para você ver as coisas. E ele viu que era bom. Sim. Né? Então, na Bíblia fala, Deus criou os frutos e as ervas. Tanto que, uma coisa que eu e a Regiane estava conversando aqui, que foi na Bíblia fala, né, que foi apresentado para Adão e Eva um fruto, não foi um chocolate. Não foi um sanduíche que agradou os olhos da Eva. Isso. Foi um fruto. Exatamente. Né? Então, hoje, a gente já busca isso daquela alimentação que Deus fez e quer nos alimentarmos daquilo que o homem criou. Sim. Né? E a essência da nutrição bíblica está entre as pessoas entender a diferença entre comer e alimentar.
Quando a gente come, eu quero simplesmente comer, eu quero jogar para dentro tudo aquilo que eu quero, os Se doces, fartar. tudo aquilo que é prazeroso. Isso. E quando eu me alimento, eu estou preocupada em dar para o meu corpo aquilo que ele precisa, nutricionalmente falando. Então, quando a gente fala em nutrir a alma, o que seria isso? Seria eu preocupar com os exageros, né? Comer realmente o que eu necessito, não comer os exageros, porque senão a gente já acaba caindo, assim, inclusive a gente estava falando, no pecado da gula, né? Sim. E quando a gente comete atos que ferem o nosso espírito, quem paga o preço é a nossa carne, né? Sim. Um espírito doente reflete numa alma doente. A pessoa tem desequilíbrios emocionais, nutricionais, né? E isso reflete num corpo doente. Então, se a pessoa tem desequilíbrios espirituais e emocionais, ela é depressiva, ela é ansiosa. E quem vai pagar o preço? A carne. Porque ela vai comer mais, ela vai comer sem ver, ela vai comer exageradamente. Ou ela simplesmente não vai comer, vai parar de comer, vai entrar em desnutrição. Então, o espírito paga o preço das nossas consequências carnais, né? Antes de começar a entrevista, eu perguntei a vocês se vocês eram também especialistas na questão psicológica. Não é necessariamente especialista, mas vocês acabam atuando com isso, porque a alimentação regulada, ela correta, ela tem tudo a ver com a questão psicológica, né? E tem muitas pacientes que chegam pra gente, eu quero uma dieta. Quando a gente vai entender, a pessoa só está precisando entender que se amar, cuidar do seu corpo, entender que a alimentação ela é algo para nos beneficiar, mas também não é para exagerar. Aí a pessoa chega e fala assim, realmente eu precisava ter um olhar diferente para a alimentação. Nós já desenvolvemos esse trabalho, assim, no decorrer da nossa carreira com os pacientes, olhar para o paciente como um todo, sabe? Então, às vezes, as pessoas acham que nutricionista é vendedor de dieta. Porque tem gente que liga e fala assim, quanto você me cobra para me dar uma dieta, para me fazer uma dieta? Nós não somos vendedores de dieta, né? Nós somos médicos do Quer corpo. acabar com a barriga. Justamente, então a gente vai fazer uma análise, vai fazer os exames, vai fazer uma bioimpedância. Tem uma semana que eu tô seguindo tudo que tu falou e não tá resolvendo nada. Tipo isso. Então, assim, nós fazemos uma análise, nós incentivamos a pessoa a comer aquilo que o corpo dela precisa. Não é aquilo que ele quer. Sim. E às vezes nem sempre a gente quer comer aquilo que a gente quer, né? A gente Sim. tem as nossas preferências nutricionais. E com essas doenças também, agora que está atualmente muito forte, né? Por exemplo, como autismo, esquizofrenia, as pessoas têm seletividade alimentar. E a nutrição bíblica, quando a gente é aplicada na espiritualidade, né? Já com a meditação, com a respiração, com a bênção sobre o alimento, isso tem poder. Durante a nossa alimentação ela é uma oração, né? Porque eu estou meditando e contemplando aquilo que Deus deixou. Então, se eu estou comendo o alimento, eu estou abençoando, eu estou agradecendo por aquilo, eu já estou fazendo uma oração, né? E a oração, ela é o alimento para a alma, né? E o jejum é o alimento para o espírito. Então, aí que entra a parte da alimentação, né, da saúde mental e da saúde espiritual. Bacana demais. E religião? Eu até quero seguir uma religião, mas tem que parar de beber e eu gosto de beber. Como que entra a bebida na alimentação e também nessa questão, na parte espiritual e como que é, né, a visão, vocês são católicas, como trata essa questão de consumir a bebida alcoólica? Na época de Jesus tinha o vinho, lógico que era um vinho diferente, né? Era o vinho que eles produziam, eles até mesmo amassavam, pisavam, e eles escolhiam o vinho diferente, a uva diferente. Tinha uma seleção daquela uva, não era qualquer uva que iria sair aquele vinho. Então, eles produziam aquele vinho, faziam como se fosse hoje mesmo, deixasse o vinho alguns dias, e depois acabava com a fermentação produzindo o vinho. Isso. Então, o vinho daquela época era diferente do vinho de hoje. Porque, infelizmente, tudo que nós temos hoje tem produtos que acabam com o nosso produto, com o nosso alimento, com a nossa bebida, tem tudo uma por volta diferente. Muda, o artesanal morreu, né? O artesanal morreu, a industrialização. Isso, a indústria, infelizmente, nosso rótulo, tudo bem industrializado e químico, né? Então, naquela época, se podia, sim, tomar o vinho. Na Bíblia fala, não é pecado, né, tomar uma taça de vinho. Inclusive, já tem, né, pesquisas que falam que uma taça de vinho, ela é preventiva para o câncer. Uma taça. Né? Então, não tem problema. Na dieta, sim, da Bíblia entraria, como nós também já trabalhamos com outras dietas, que a gente pode tomar o vinho, só que de formas corretas, de horários corretos. Eu não vou me embriagar
de uma forma e depois eu ir para uma Santa Missa, eu não vou usar aquele alimento ou a bebida na minha dieta pode, eu vou provocar para causar brigas dentro da minha casa. É tudo posso, mas nem tudo me convém. Exato. Né? E é tudo em equilíbrio, né? Eu acho que a palavra certa é que a humanidade hoje em dia precisa de equilíbrio, né? Equilíbrio na vida social, equilíbrio nas redes sociais, equilíbrio na família, equilíbrio com os eletrônicos, né? Equilíbrio na alimentação. Perdeu-se o equilíbrio, né? Tudo é exagerado ou tudo falta. Em casa falta atenção para a família, mas tem muita atenção para as redes sociais, né? Então, tudo é muito desequilíbrio, né? E como a Raquel vem falando, na nutrição bíblica nós trabalhamos a questão do equilíbrio, né? Pessoas que rezam demais, vai ficar bitolar demais. Se a gente come demais, vai gerar obesidade. Quem é intelectual demais quer ler, uma hora vai soltar. Tudo isso vira um vício também, e é interessante que a Bíblia ela repreende algumas questões, e principalmente a questão do escândalo, aquilo que escandaliza, né? Que escarnece, que te coloca em contradição ao que seria a prática de Jesus. Eu digo, seja um imitador de Cristo, tenta agir como Jesus agiu, porque as pessoas falam, mas eram vários mandamentos, eram 603 preceitos da lei, e hoje se resume a 2. É porque quando você se faz cristão, você não precisa de ninguém te dizendo que você não pode matar, que você não pode roubar. Então, a Bíblia ela te orienta para tudo, e ela orienta nessa questão da moderação, do cuidado, de como se expor, né, de como você tem tratado o seu dia a dia. E vocês estão tratando isso também. E vamos abordar esses assuntos lá no programa. São mais ou menos esses assuntos que nós trataremos lá. E a nutrição bíblica, ela não é uma dieta, né? Ela é um estilo de vida. É onde as pessoas se propõem a ser melhor a partir daquele momento, né? Onde as pessoas se propõem, a partir de hoje eu quero desembalar menos e quero descascar mais. Porque o que eu estou plantando hoje, eu vou colher daqui para frente. Sim. E o objetivo da nutrição bíblica é fazer com que as pessoas tenham mais autoestima, porque não vai ter o desequilíbrio, né? Principalmente distúrbios alimentares, como obesidade, trazer mais bem-estar, porque quando a gente alimenta melhor, a gente, né, passa menos mal, tem menos doença. E ter longevidade, né? Que a longevidade é viver muitos anos, mas viver muitos anos com saúde. Porque eu quero chegar aos 100 anos de idade, mas eu quero chegar lúcida, saber quem são os meus filhos, os meus netos. Eu não quero estar com 60 anos em cima de uma cama, talvez com Alzheimer, sem saber quem é quem. Então, a proposta da nutrição bíblica é resgatar esses valores e mostrar para as pessoas que é possível a gente viver mais anos com saúde, né? E por que não usar a Bíblia como nosso guia alimentar? A Bíblia era um manual para a nossa vida. E por que não utilizar a Bíblia para ser o nosso manual alimentar? E é importante, eu queria que vocês falassem da procura pelo profissional. Vou fazer minha própria dieta, vou inventar lá meus pratos. E qual que é a importância? Faz o merchan de vocês. Eu vou procurar vocês. O Google, né? Doutor Google prescreve muito dieta. Eu não gosto de falar com o Google, não, porque se eu der dor de cabeça, ele diz que eu estou com câncer. Então, eu estou evitando consultar com o Google. Então, eu queria que você falasse qual a importância de procurar um profissional. Então, hoje em dia, a acessibilidade às informações está muito grande, como a gente estava falando sobre os exageros, né? As pessoas se medicam muito. É muito comum no meio fitness as pessoas suplementar de forma errada, buscar uso de hormônios de forma errada, né? Então, existe um profissional para direcionar as pessoas no seu objetivo, né? E o nutricionista, o objetivo dele é direcionar as pessoas realmente para aquilo que o corpo necessita. O suplemento, ele é feito para suplementar, né? Para dar para o paciente aquilo que o corpo dele não está conseguindo comer. Então, por exemplo, se o paciente come a quantidade ideal de proteína, por que ele precisa tomar o whey? Né? Então, tem informações que somente o nutricionista vai saber calcular. E se a pessoa realmente quer tomar uma suplementação, por exemplo, é o nutricionista que sabe calcular a quantidade de acordo com os exames. Né? Então, a gente avalia parte hepática, parte renal, sistema imunológico, parte hormonal. A gente consegue avaliar se tiver dentro da nossa área, a gente atende. Se não tiver, a gente encaminha para o profissional habilitado. Né? Então, o nutricionista, ele não é simplesmente um vendedor de dieta, como eu estava falando, né? O nutricionista, ele é um médico preventivo.
Porque a nutrição, ela tem o poder de prevenir doenças, ela tem o poder de tratar doenças e ela tem o poder de curar doenças. Porque antigamente não existiam as doenças que existiam hoje, as pessoas viviam muitos anos. Sim. Hoje tem tanta coisa, as pessoas morrem cedo, né? Então já é comprovado cientificamente que a nutrição ela tem o poder de prevenir, tratar e curar. Certo. Qual o dia que vocês vão estar lá no programa? Nós Vamos gravar segunda-feira. Porém, o programa estará no ar dia 8, sexta-feira. Dia 8, para as pessoas conseguirem assistir, como que faz? Então, nós vamos, inclusive, focar nas nossas redes sociais. O programa vai ao ar na próxima sexta-feira, de 8 às 20 horas, pela Rede Vida mesmo, né? Pela quem tem televisão, hoje as pessoas fazem na televisão. Pelo canal do YouTube também, o programa Acredite. E também pelo Cremel que nós vamos fazer. Vamos tentar fazer um vídeo também. Muitas pessoas aí acompanhando. Os Pelas redes sociais de vocês. E para seguir vocês, qual que é as redes sociais? A nossa página oficial é a página da @Nutrição Bíblica e o meu Instagram pessoal é @MariaRegianeNutri. Eu é Raquel Freitas, nutricionista. Então, convido o povo para acompanhar vocês. Eu já quero agradecer, né, ter me chamado aqui para a gente bater esse papo bacana, falar um pouquinho de assuntos que não são normalmente abordados, né? Então, muito obrigado também. Falar sobre alimentação, agora a gente fala, hoje todo mundo quer ser nutricionista, né? Mas, como se diz assim, tem toda uma história por trás da nutrição, da alimentação, como você estava falando. A alimentação, ela, quando você conhece o alimento, você vai ver que é curativo e preventivo para tudo, igual a Regiane estava falando. Então, eu quero convidar todo mundo para estar acompanhando as nossas páginas e também os nossos stories. A gente vai fazer altos stories. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela oportunidade, né, pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, está sendo bem visto aí, né? Está gerando muitos frutos para a sociedade. Muito obrigada pelo carinho, gente. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito e acompanhe as outras. Pessoal, vamos acompanhar então, né? Seguir nas redes sociais, ficar ligadinho lá na Rede Vida. João Pinheiro em rede nacional, dessa vez com coisa boa. E coisa boa falando de alimentação, falando de saúde, falando do espiritual, falando de Jesus Cristo. Como é bom, né? Que Deus abençoe vocês nessa viagem e sucesso, né? Que João Pinheiro possa aparecer mais vezes. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Ai. A notícia, relatada com clareza, imparcialidade e total responsabilidade. Informações atuais do Brasil e do mundo que impactam nosso dia a dia, narradas com fidelidade sem deturpar os fatos ou manipular ideias. Sem tagarelice e sim reflexão. Jefferson Sputnik, o jornalista que conquistou a confiança da sociedade com o uso da verdade, por mais que ela tenha sido manipulada antes de ser transferida para a população. Seja você leitor, ouvinte ou telespectador, pode contar com quem lhe representa. Jornalista Jefferson Sputnik.